Assim como a melancolia tornou-se uma patologia predominante no século XIX, a depressão tornou-se uma forma de expressão do mal-estar nos dias atuais. O sofrimento psíquico manifesta-se atualmente sob a forma de depressão. Já não é mais novidade que as transformações sociais e culturais alcançadas na contemporaneidade modificaram também as formas de construção da subjetividade. E pensando nos estudos sobre a melancolia em Freud, nos permite compreender a construção subjetiva contemporânea. Então vou propor aqui uma análise dessa patologia a partir do modelo narcísico melancólico, que são mais condizentes com as características da vida atual. Dentre os fatores que contribuíram para essas mudanças, ressalto as transformações nos laços sociais, como a passagem da família extensa para a família nuclear, a valorização do individualismo competitivo, da sociedade do espetáculo com ênfase no mundo das imagens, do consumo, exacerbação do desenvolvimento científico e tecnológico, a autovalorização do individualismo, da imagem e do consumo aliadas ao volume excessivo de informações, substitui a troca de experiências, causando um empobrecimento da vida interna e, consequentemente, a dificuldade de simbolização. O sujeito passa a valorizar pelo que aparenta ser e ter, e assim se faz necessário buscar a melhor performance possível. Nesse contexto, assistimos uma proliferação de novas psicopatologias, como os estados narcisistas, casos limites como o borderline e outros mais. As transformações sociais aliadas às transformações na estrutura dos sentimentos nos levam a pensar de que o modelo neurótico desenvolvido por Freud para analisar a histeria é insuficiente para a compreensão das patologias narcísicas. No entanto, as palavras melancolia e depressão têm sido empregadas corriqueiramente, sem a preocupação com o diagnóstico diferencial. Atualmente, a palavra melancolia tem sido substituída pela palavra depressão, e isso tem causado para o nosso entendimento algumas confusões. Freud afirma que o afeto que corresponde à melancolia é o luto, o desejo de recuperar algo que foi perdido. Trata-se de uma perda funcional, da perda da libido. Para Freud, no caso da melancolia, é como se houvesse um buraco na esfera psíquica, e esse buraco nos faz pensar em algo que não pode ser representado. No texto sobre a transitoriedade, Freud tece considerações sobre a dificuldade de um poeta que, ao apreciar a beleza da natureza, era invadido por um sentimento de tristeza, por constatar que tudo que é belo é transitório, uma vez que está condenado à finitude. E Freud conclui que o medo de perder leva o poeta a introjetar o objeto se identificando com ele. Neste sentido, ele se perde com o objeto, tornando-se também transitório. Freud optou por relacionar a melancolia ao luto pelas semelhanças apresentadas em ambos os quadros e pelo fato de serem desencadeadas pelas circunstâncias de vida parecidas. Bom, mas então o que seria a melancolia? O que a diferencia do luto normal? Então, para Freud, o luto é em geral a perda de uma pessoa amada ou a perda de abstrações colocadas em seu lugar, tais como pátria, liberdade ou um ideal. No luto, o indivíduo sofre porque perdeu seu objeto de amor. O enlutado sofre porque deseja o objeto de amor que está ausente. O luto é uma perda real e, em função disso, é fácil compreender que a pessoa enlutada não tenha vontade de fazer nada. E na melancolia encontramos as mesmas características do luto profundo, no qual houve a perda real de uma pessoa amada. Porém, na elaboração normal do luto, espera-se que a pessoa enlutada retire todo o seu investimento libidinal do objeto perdido. Isso demanda do enlutado uma grande dispendia de tempo e energia. E na melancolia, é como se houvesse uma negação da realidade exterior e a pessoa se agarrasse ao objeto por meio de uma psicose alucinatória do desejo. A melancolia pode ser uma reação à perda de um objeto amado, mas pode ser também uma reação a uma perda idealizada, no qual o objeto de amor não morre, mas foi perdido enquanto objeto de amor. Até que parece que uma das diferenças fundamentais com relação à perda no luto e na melancolia refere-se ao fato de que no luto a perda pode ser nomeada. No luto trata-se de uma perda consciente, ao passo que na melancolia a perda é inconsciente, portanto não simbolizada. Como o narcisismo é uma das condições fundamentais para a constituição do eu, partimos do pressuposto de que há uma falha narcísica na constituição do eu do sujeito melancólico. Freud relaciona o narcisismo às causas de melancolia. Ele explica que, a princípio, houve uma forte fixação no objeto erótico. No caso da melancolia,
Parece ter havido uma fixação no estágio infantil do narcisismo devido a alguma situação sucedida no início do desenvolvimento libidinal, que tenha rompido com algum laço afetivo importante. A escolha objetal do melancólico foi feita sobre base narcisista. Portanto, assim, a melancolia é um tipo de escolha objetal que regride ao narcisismo primário. A melancolia é uma neurose narcísica caracterizada por um conflito entre o eu e o super-eu e que pode assumir formas diversificadas de representações clínicas. Podemos concluir, baseado em análises, que um dos motivos atuais que aparecem nas clínicas, caracterizando a melancolia num sujeito com princípios de suicídio, é a inadequação em lidar com a ausência simbólica conflitual. E a análise, junto com a terapia, entra com a incumbência de ajudar o sujeito na reestruturação da sua psique, para lidar com os conflitos da vida como parte da existência humana. Existe muita coisa para se falar sobre isso, mas eu vou deixar para os próximos vídeos e comentários junto com as perguntas de vocês. Estamos no mês de Setembro Amarelo e é muito importante a gente entender a tristeza e suas variantes para desenvolver um bem-estar mais consistente. E nós temos a psicologia para isso. Vou ficando por aqui, se inscreva no canal e siga o Instagram e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!